Boa tarde, é com prazer que eu estou novamente neste canal. É simples assim. Meu nome é Eloy Sonstro Quitolina, do qual eu tenho o prazer de colocar esta palestra. Como eu prometi no primeiro vídeo, que eu colocaria o significado da palavra Deus. O que é Deus? Aí você vai dizer, mas quem não sabe o que é Deus? Eu vou colocar alguns capítulos e alguns versículos da palavra de Deus. Tanto é que eu tenho 11 capítulos e uns 20 versículos que eu gostaria de explanar, de colocar neste vídeo. Mas como o tempo é bastante curto e eu tenho só meia hora para colocar, eu vou abreviar muitos capítulos e muitos versículos. E vou completar na segunda palestra, vou completar esta primeira palestra. Esta palestra seria o número 1. E o objetivo é explicar qual é o significado da palavra Deus. Eu vou ler em Atos Apóstolos, o capítulo 2 e o versículo 21. Diz assim: E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Bom, invocar o nome do Senhor, o nome de Deus. Mas o que é Deus para você? Aí você vai dizer, Deus é tudo. Mas é tudo o quê? É o céu, a terra, o mar, tudo que foi criado. É o Criador. Mas quero dizer para você que o Criador tem um nome. O que eu vejo em todas as pessoas que eu tenho conversado, mesmo em filmes, quando as pessoas se sentem em perigo, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Mas a palavra Deus, ela não significa que seja o Criador, porque o Criador tem um nome. O que criou o céu, o mar e a terra, e a Bíblia diz que dá vida ao que anda em cima dela. Ele tem um nome. E este nome que eu quero te apresentar como o único Deus verdadeiro, Deus criador de todas as coisas, e eu vou confundir um pouco a sua mente, porque o que eu quero explanar é o que o mundo vê. É o que o mundo tem na mente. Deus. Meu Deus, meu Deus. Vai com Deus, fica com Deus, Deus te acompanha. Será que isso está certo? Porque aquele que clamar o meu nome aquele dia será salvo. Mas qual é o dia? É o dia que seus filhos vão trabalhar, Jesus te acompanha. A esposa vai trabalhar, Jesus te acompanha. Em todos os sentidos existe um Deus. Mas você está falando de Jesus? Jesus não é o Filho de Deus? Jesus é o Filho de Deus. Não fala a Bíblia que Jesus é Filho de Deus? Mas se Jesus é Filho de Deus, de qual é o Deus que Jesus é filho? A Bíblia diz que os que creem na sua palavra não serão confundidos nem no passado, nem no presente e não no futuro. Eu vejo entre todas as pessoas que falam, mesmo nas religiões, Deus, Deus. Mas Deus é um sinônimo de poder e criação. Para mim a palavra Deus não significa nada. Não, mas isso é loucura. As coisas de Deus para o homem é loucura. E eu estou falando a loucura de Deus, assim como
no primeiro vídeo eu disse que eu ia falar. Veja bem, as pessoas falam em Deus, mas existem países que têm como por Deus o macaco, o elefante, o rato, a vaca. E quando você clama para Deus, qual é o Deus que você está se manifestando? Ah, é o Deus Criador, o Criador da Bíblia. Mas o Criador da Bíblia tem um nome. Aí você dá, mas é o Deus Pai. Como o Deus Pai? É o Pai Eterno? Ou é o Pai Divino? O Jesus Deus Menino? Mas que confusão é essa? Que Deus você clamaria quando você está em apuro e que você está em dificuldade? E muitas vezes você clama por Deus e Deus não te atende. Qual é o Deus? Como você clama por Deus? Ah, meu Deus, meu Deus. Deus, você vai ver que na própria Bíblia você vai achar um monte de Deus. Deus Abal, Deus Ecrom, Deus Manão, Deus Afraim, mesmo Deus Jivas, Deus Alá. Existem muitos tipos de Deus. A palavra Deus não significa que seja o Criador, porque se você não clamar o nome do Criador, é por isso que muitas pessoas se colocam em acidentes que não tem explicação nem pela ciência como aconteceu os acidentes. E sabe por quê? Porque muitas vezes tem pessoas que diz para você assim: vai com Deus, e você fala amém. Tudo bem. Aí fica com Deus, Deus te acompanha. Amém. Você acha que é certo? Quando a pessoa diz assim, vai com Deus, e você fala amém, mas você não sabe que Deus ele tem. E eu estou observando na tua boca aí onde você está me ouvindo, e que você está falando, que eu estou falando a verdade. E eu sei disso. Vai com Deus, Deus te acompanha, amém. Mas o cara que fala para você, vai com Deus, fica com Deus, Deus te acompanha, ele pode ser que ele serve um demônio chamado Deus. Porque Deus é um sinônimo de poder e criação. Aí então eu vou ler outro capítulo e outro versículo para você ter uma ideia. Em Marcos capítulo 1 e versículo 19 está escrito assim: portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas então tem Deus Trino? Isso aí é o Deus Trino que você deve clamar. Será que você está certo? Está certo aqui? Não, mas está escrito na Bíblia. E eu sei disso, eu estou lendo. Está escrito, não está? Está escrito. Eu vou ler o capítulo 20. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ensinando e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E muitas igrejas, desde a antiguidade do passado, continuam batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas é o Deus Trino, 3 em 1. Será que isso existe? Eu acho que não. Isto é a Trindade? Mas é o mistério da Santíssima Trindade? Mas será que existe isso? Eu digo e repito, eu acho que não. Eu só conheço um Deus verdadeiro, Criador de todas as coisas existentes nesta galáxia, neste mundo. Agora você veja bem.
Se você foi batizado em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, veja bem, talvez esse líder religioso que te batizou, talvez ele não sabia conhecer a palavra e quem é Deus nem para ele mesmo e quis colocar o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja bem, que sejais batizado em nome do Pai. Qual é o nome do Pai? Como é o nome do Pai? Ele teria que citar o nome do Pai, não é verdade? Que sejais batizado em nome do Pai. Se ele não citou o nome do Pai, então esse batismo está suspeito. Que sereis batizado em nome do Pai e do Filho. Ele citou o nome do Filho? Aí você vai dizer, o Filho seria Jesus, tudo bem. Mas ele citou o nome do Filho? Porque sereis batizado em nome do Pai e em nome do Filho. E em nome do Espírito Santo. Como é que é o nome do Espírito Santo? Ele foi citado? Então, se ele não foi citado nem o nome do Pai, nem o nome do Filho, e nem o nome do Espírito Santo, que Deus está produzindo esse batismo. Agora eu vou ler outro capítulo e outro versículo para você ter uma ideia. Eu vou ler em Atos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. Capítulo 38. Veja bem, olha o que dizem. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, para que seja perdoado os seus pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro está dizendo que vós sereis batizado em nome de Jesus Cristo. Mas aí nós achamos dois batismos. Mas a palavra de Deus diz que Deus não é Deus de confusão. Mas então que confusão é essa aí? Qual é o válido? O batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ou o batismo em nome de Jesus? Bom, aí muitos líderes religiosos, e não são poucos que pregam a palavra de Deus, batizando crianças em nome de Deus. Mergulham a criança dentro do batistério, ou quando não derramam água na cabeça da criança. Mas como batizando criança no nome de Deus? Se criança não tem pecado, o batismo é para remissão dos pecados. Como é que vai batizar criança? Eu te batizo fulano de tal em nome de Deus. Até tem líderes religiosos que pegam um crucifixo na mão e mesmo a Bíblia e expulsam demônios, porque a palavra de Deus diz que em meu nome expulsarão os demônios e curarão os enfermos e ressuscitarão os mortos. Aí a pessoa tem um crucifixo na mão, eu te expulso em nome de Deus. Mas que Deus ele provém na boca dele. Eu te expulso em nome de Deus. Mas que Deus? Deus, Alá, Jivas, Manon, Ecrom, o Deus vaca, Deus elefante, Deus macaco, Deus rato, qual ele menciona? Então, meus amigos que estão me ouvindo, aquele que clamar o meu nome aquele dia será salvo. E como clamarão se não me conhece? Então, a palavra Deus não significa que seja o Criador. O Criador tem um nome. E esse nome eu vou revelar para você. E vai ficar
tão claro como a água cristalina. Porque se Deus é chamado de Pai, e que Jesus é Filho de Deus, como é que é o nome desse Pai? Porque a palavra Pai, ele diz assim: Pai, te dou graça porque ocultasse esses mistérios aos grandes e os príncipes que se corrompem e tem revelado aos pequeninos. Então essa revelação que eu estou fazendo, o Espírito de Deus tem revelado para mim e eu estou revelando isto para você. Porque eu leio a Bíblia não materialmente, mas eu leio ela espiritualmente. Porque se você lê a Bíblia e estuda a Bíblia materialmente, vai entender como uma história. Mas se você lê a Bíblia em espírito, você vai entender em mistérios. E eu estou falando em mistério. Porque a palavra Pai é o que cria. Tudo o que cria é chamado de Pai. Pai, porque assim como nós criamos os nossos filhos, nós somos chamados de Pai, porque nós os criamos, então nós somos chamados de Pai. Então, como Jesus alega que tem um Pai, porque este Pai é Criador. Agora nós vamos ler um capítulo e um versículo, que isto vai ser completado na segunda palestra, e eu vou começar com este versículo, e com mais outros versículos você vai entender qual é o mistério. Eu vou ler em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e versículo 2 até o 4. Veja bem o que diz ali. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estava assentado. E foram vistas por eles línguas partidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concederia que falasse. Por quê? Por que quando eu li que uns batizam no Pai, no Filho e Espírito Santo, e outros batizam em nome de Jesus, e outros batizam em nome de Deus? É porque quando os apóstolos foram batizados com o Espírito Santo, começaram a entender nos mistérios da palavra de Deus. E quanto neste mundo que está alicerçado em cima de religiões, esquecendo o verdadeiro Criador de todas as coisas. Este nome glorioso que você tem que clamar todos os dias, quando você vai deitar e quando você levanta da cama, na hora do teu almoço, na hora da tua janta, na hora do teu café, sempre clamando este nome. Aquele que clamar o meu nome aquele dia será salvo. E como clamarão se não me conhece? Então, se você não conhece a Deus, porque Deus é um sinônimo de poder e criação, então é difícil você clamar o nome de Deus, porque Deus é um sinônimo de poder e criação. Agora você veja bem, muitas religiões se alicerçam em tudo que é tipo de santo. Tudo que é tipo de santo. Se Deus
criou, se Deus criou todas as coisas, será que Deus não tem poder? Será que Deus não tem poder de te socorrer quando você precisa? Se Ele é criador de todas as coisas, comprovadamente, categoricamente, Ele vai ter o poder de te livrar de qualquer tipo de acidente ou de qualquer tipo de perigo. Veja bem que eu vou ler em João capítulo 5 e versículo 19. Veja o que diz assim: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Por que todo mundo está no maligno? Porque quem clama o nome do Deus verdadeiro e criador das coisas? Muita pouca gente conhece o Deus criador. Muita pouca gente conhece o Deus criador. Agora você observa que eu vou ler em João capítulo 1 e versículo 1. E você que crê no Deus Trindade, no mistério da Santíssima Trindade, três Deus num só. Pelo menos eu acho que existe só um nome só. Eu leio em João capítulo 1, versículo 1 até o 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que se fez foi feito. Agora me diga uma coisa. Se Jesus é o princípio, aqui está dizendo que Jesus foi o princípio de toda a criação. Agora eu leio em Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo 1 até o 2. No princípio criou Deus o céu e a terra. O versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aqui, no primeiro capítulo, diz que Jesus foi o Criador de todas as coisas, e foi o princípio da criação. Mas por que no princípio aqui em Gênesis, Jesus não aparece aqui? E como que você pode dizer que existe Deus com três nomes? Isto eu vou revelar na segunda palestra que eu vou colocar. Eu tenho 38 capítulos e 80 versículos para colocar. Como o meu tempo é pouco, eu vou abreviar os capítulos e vou colocando nas palestras seguintes. Hoje eu encerro essa palestra e vou revelar o Criador, o Deus verdadeiro e o nome dele. E eu fico agradecido por você estar assistindo o meu vídeo e encerro neste momento este vídeo. Obrigado.